Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Tete a TT. Lembrando você já de se inscrever no meu canal, no YouTube, a TT Jornalista, e depois você pode compartilhar esse episódio com quem você quiser. E quem fica Tete a TT comigo hoje é o Luiz Idorildo. Conhece? Conhece? Luiz Idorildo Neto da Cunha. 48 anos, lateral direito, que fez história no Atlético Paranaense, também fez história no time do esporte. Gaúcho, nascido em Cachoeira do Sul. Seja muito bem-vindo, Luizinho Neto. Obrigado, TT, pelo convite. Para mim é um privilégio poder participar do podcast, participar junto com você e contar um pouquinho das histórias e um pouco da minha carreira. Futebol é bom, mas melhor que o futebol são as histórias que ele guarda, né? Histórias, os amigos, as lembranças, eu acho que isso que marca o que a gente fez no futebol e quando as pessoas lembram fica melhor ainda. Casado com a Daniele, pai do Luiz Gabriel, de 20 anos, e também do Leonardo, de 13 anos. Hoje, Luizinho tá aqui, tete a tete comigo. E a gente começa o tete a tete com a hora do tete a tete. Sem pipocar, promete dizer a verdade, só a verdade? Sim, não escondendo nada. Então vamos lá. Apelidos. Eu tive um só, que a minha mãe me chamava muito, que era Negrinho. E aí depois passou para Luizinho Neto. E passou para Luizinho Neto por causa do Luizinho Vieira. Ah, tinha dois Luizinhos, não tinha como. E aí acabou que quando chegou o Luizinho Vieira, acabou passando para Luizinho Neto. E ficou, marcou no futebol e hoje todo mundo me conhece por Luizinho Neto. Se você falar Luiz, ou Luiz Idorildo, ou Idorildo, muitos amigos meus aí do futebol me chamam de Idorildo, né? Ninguém conhece. Tua cor preferida? Vermelho. Já praticou outros esportes? Já. Quais? Handebol. Sério? Que posição você jogava? Goleiro. Goleiro, eu também. Joguei handebol de goleira, Luizinho. Tomei uma bolada na cara. Desistiu? Nunca mais quis. Sério? Fiquei uma semana com a marca da bola na cara e olha que naquela época a bola era pesada. Você era bom na defesa dos 7 metros ou não? Era bom, mas aí desisti. Comecei a tomar muita bolada na cara, dedo todo destroncado, não quis mais. Aí que você partiu pro futebol? Aí parti pro futebol por causa do meu pai. Meu pai é árbitro de futebol na minha cidade, ele é árbitro amador. Ele fez carreira junto com o Simon, com o Gaciba, só que aí ele teve uma lesãozinha no joelho dele e acabou não dando continuidade. E aí, como meu pai apitava futebol amador da cidade lá, eu ia junto e comecei a tomar gosto. O que você não come de jeito nenhum? Minha esposa vai me matar. Peixe com alcaparra. Odeio alcaparra. Aí, Dani, aí, Dani. E o pior é que eu tive que comer, porque quando eu conheci minha esposa, meu sogro fez um peixe com alcaparra, tive que comer com lágrimas nos olhos. Goela abaixo. Goela abaixo, tomando um copo de água o tempo inteiro. Mas comi, mas odeio, não gosto, odeio o cheiro. O que você come de qualquer jeito, que você não pode ver na frente? Salada. Adora? Qual a preferida? Mista. Sou apaixonado, o pessoal fica enlouquecido comigo quando a gente vai jogar aí pelo Master do Atlético, lá pelo Amigos do Macares. Sempre faço um prato enorme de salada, eu sou apaixonado por salada. E carne, sou gaúcho, né? Churrasco, para mim, se puder ter todo dia, tá ótimo. Do que você tem medo, Luizinho? Eu até tempo atrás, eu tinha medo da morte, né? Eu sou um cara que procuro sempre fazer o bem para todos, sou muito família agora, então assim, eu fico com muito medo de ficar longe dos meus filhos, da minha esposa, então tem um pouquinho, às vezes dá medo da morte, mas claro que é a única coisa que a gente tem que temer, né? Mas quando a gente está vivo, a gente está aproveitando. Uma banda ou um cantor? Um só? Cantor. Quem? Eu sou apaixonado por sertanejo. Leonardo. Leonardo. Seu maior exemplo na vida, quem é? São dois, né? Meu pai e minha mãe. Foram eles que me colocaram no mundo, foram eles que me apoiaram o tempo inteiro para me seguir na carreira. Nas dificuldades foram eles que eu tive que socorrer. E depois que casei, o meu alicerce foi minha esposa. Maior ídolo no futebol? Um só? Zico. O que você mais odeia nas pessoas? Mau caratismo. O que você mais admira nas pessoas? Respeito. Com que roupa que você dorme? Camiseta e lá de vez em quando com uma sunga. Uma mania? Roer as unhas. Minha esposa fica muito chateada comigo. Então, tô tentando, mas é difícil. Principalmente quando tem jogo.
Um defeito? Não dizer não. Uma qualidade? Dizer sim e ser grato às pessoas que foram importantes na minha vida. Lugar mais bonito que você já conheceu? Foi em Goiânia, foi num resort. A gente passou um fim de semana maravilhoso, uma coisa que eu nunca tinha visto lá em Goiânia. Lugar mais feio que você já visitou? Foi lá no esporte. A gente ia muito visitar uma favela que tem antes do lado do campo do esporte, da Ilha do Retiro. A gente fazia entregas de cestas básicas beneficentes, que são aquelas pessoas que moram em cima daquelas palafitas. Coisa que a gente só vê no jornal. Muito feia, assim, as pessoas vêem no jornal, mas a gente via isso no dia a dia lá, porque a gente fazia entregas de cestas básicas beneficentes e a gente andava em cima daquilo. E a água ali, bichos passando, rato, muito feio. Passou na primeira parte do Tete a TT, agora vamos começar a contar as histórias aí da carreira do Luizinho Neto. Luizinho, você começou a carreira no Rio Grande do Sul. Como que foi a tua ida até o São Paulo? Como que do Rio Grande do Sul você foi parar no São Paulo? Eu comecei na minha cidade, que é Cachoeira do Sul. Lá tinha uma equipe chamada Cachoeira Futebol Clube, mas acabei não jogando pela essa equipe. Eu tinha um amigo meu que estava numa equipe em Venâncio Aires, Guarani de Venâncio Aires, e ele acabou falando, assim por alto, que ia ter algumas avaliações nessa equipe. E o treinador era o Mano Menezes. E aí, a gente, nunca esqueço, meu pai juntou um dinheiro, tinha mais 3 amigos meus que foram junto, que eram muito melhores que eu. A gente botou gasolina num carro lá, de um amigo nosso, de um pai de um amigo nosso, todo mundo foi. Aí, tentar a sorte. Vamos tentar a sorte. Eu já tinha feito... Na cara e na coragem. Já tinha feito várias avaliações pelo Rio Grande do Sul, por cidades perto da minha cidade. E aí, lá pela 8ª avaliação, eu consegui passar, mas como ponta esquerda. Olha só. O mano me avaliou e aí me passou como ponta esquerda. E aí foi daí que a minha carreira começou a aparecer, mas como Luiz. Lá, se eu chegar lá nessa equipe do Guarani de Venâncio Aires, se eu perguntar sobre o Luizinho Neto, até eles vão saber quem que é. Mas se você perguntar se o Luiz jogou aí, eles vão confundir. Porque lá eu era conhecido como Luiz. E como que você foi da ponta esquerda para a ponta direita? Foi o Mano Menezes. Porque quando me passou na avaliação no Guarani de Venâncio Aires, eu me apresentei no Guarani para as categorias de base. E aí eu fiquei 1 ano e meio com ele. E aí depois ele foi promovido à equipe profissional do Guarani de Venâncio. E aí o que ele fazia? Ele, como hoje os técnicos fazem, eles subiam alguns jogadores que eram destaque para treinar junto, para dar mais moral, para botar a gente ali junto, para completar treino. E ele começou a me levar, começou a levar mais alguns jogadores. E num determinado dia de um coletivo faltou. O lateral direito acabou se machucando. E eu era aquele ponta esquerda que marcava e jogava. Eu ia até o fundo com o lateral esquerda marcando para ajudar e depois subia com a bola. E ele mais ou menos começou a me adaptar ali. Perguntou se eu não queria virar um lateral direito. Eu, não, vamos tentar. E foi aí que eu comecei a treinar, comecei a me dedicar. E aí, ali em diante, eu virei lateral direito. Foi ao acaso. Foi ao acaso. E aí, do Guarani de Venâncio, eu fui emprestado para o Juventude disputar uma Taça São Paulo. E aí foi houve interesse de Joinville. E aí eu fui para Joinville, vendido pelo Guarani de Venâncio. Fiquei em Joinville 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí que veio o Pita, jogador de São Paulo, que já vinha me avaliando há 5 meses, lá no Joinville, alguns jogos. Que aí veio a contratação do São Paulo, me comprando do Joinville para substituir o Cafu, que estava indo para Roma. Podemos dizer que tua vida mudou depois de 97, quando você chegou ao Atlético. Vamos falar um pouquinho de como era o Atlético no momento que você chegou. Que lembrança que você tem da Arena da Baixada Antiga, por exemplo? É engraçado que quando eu chego no Atlético, o Alberto foi para o São Paulo. Foi num empréstimo, foi uma troca de empréstimos. Eu vim para o Atlético e o Alberto foi para o São Paulo. E aí, meu primeiro treino no Atlético foi na Arena da Baixada Antiga. Eles estavam já desmanchando ela para construir a arena nova. A gente treinou no meio dos escombros ali, só o campo. Peguei uma geração ali fantástica. Ricardo... E durante o treino estava o pessoal já trabalhando, os pedreiros trabalhando? Sim, os pedreiros quebrando a obra, quebrando a arquibancada. A gente estava até no meio de uma competição que era a Copa do Brasil, que era o treinador era o Rogério Pereira, que eu nunca me esqueço. Nós ganhamos em São Paulo e aí nós voltamos para cá. Nós ganhamos do Corinthians lá 2-1 dentro do Morumbi, voltamos para cá.
E só tinha o campo. E lá fora tinha acho que umas 2.000 pessoas lá com os portão fechados, que a gente não deixava as pessoas entrar. Ele atravessou aquelas obras com a bola na mão, foi lá, abriu os 2 portões e botou aquelas 2.000 pessoas para dentro. E aí? Não, o campo já era só o campo que nós tínhamos. Diminuiu mais ainda, porque os torcedores ficaram todos na volta do campo. E nós fizemos um coletivo pronto ali. Foi ali que... Diante de 2.000 torcedores. 2.000. Eu me lembro que antes deles começarem a quebrar, o Atlético tinha aqueles fornos antigos que você entrava dentro para dor nas costas, com bolinha lá. Algumas coisas ainda da Arena da Baixada Antiga eu usufruí, aproveitei. Mas era uma arena que eu vou te falar, que acho que eu teria gosto de ter jogado na época, que era realmente... Era um futebol raiz, né, Luizinho? Sim. Era outra vida, né? Torcedor da arquibancada, de tela, de estar ali tete a tete, te procurando, te olhando, sabe, te cobrando, não tinha como, sabe? Hoje é diferente, fica mais longe. Sim. Claro que a Arena da Baixada hoje virou o que virou o Caldeirão, claro. Né? Referência, mas assim, era mais gostoso, sabe? Você olhava o torcedor... Ia cobrar o escanteio, se o torcedor desse um guspo, caía na tua nuca ali, né? Se deixasse, ele te puxava pela... Se deixasse, você ia bater escanteio, ele te puxava pelo pescoço. Mas foi gostoso o tempo que eu passei na Arena Antiga ali. E daí pegou também um lugar que também traz muitas saudades, que foi a época do Pinheirão, né, Luizinho? Pinheirão aí, saudoso Pinheirão. Pra mim, o lugar mais frio do sul do mundo, concorda? Vou te falar, é terrível jogar no Pinheirão. Quando entrava o vento pelas frestas de fundo lá, aquele túnel, às vezes, quando chovia, alagava, nós tínhamos que dar a volta por trás. Ih, já vi muito time ficar ilhado no vestiário, porque o túnelzinho ali enchia tava... Enchia d'água. Nós tínhamos um zagueiro, não sei se você lembra dele, Reginaldo. Cachorrão. Sim. Eu nunca esqueço esse cara. Conta a história do cachorrão ilhado. Eu não vou lembrar qual é o jogo, mas choveu muito. E a gente teve que dar a volta pelo outro lado para fazer o aquecimento. A gente deu a volta e chegamos no túnel. Cadê Reginaldo? Daqui a pouco ele atravessou o túnel a nado. Se jogou naquele túnel cheio de água, o túnel com a água no teto. Água suja ou água limpa? Água suja. Ele saiu lá do outro lado, lá. Daqui a pouco nós olhamos ele saindo nas escadarias do túnel, todo molhado, maluco. Era o jeito dele. Ele tinha essas coisas de fazer. Na concentração... O Flávio, o dia que você entrevistar o Flávio, pergunta pra ele. O Flávio Pantera, estamos esperando ele aqui, hein? Nós almoçando, ele pegava uma faca, ele abria a mão, espalmava, pegava a faca, começava a ficar cravando no meio dos dedos. Daqui a pouco, do nada, estava almoçando, ele jogava aquela faca de ponta, cravava na tua frente. Ele fazia umas coisas meio malucas, assim. Então, eram umas historiazinhas legais que ficou aí com a gente no passado. E você foi 3 vezes campeão paranaense, a gente tem até, inclusive, uma das fotos aí do teu título do Campeonato Paranaense, foi tricampeão paranaense 98, 2000 e 2001. Esse time, esse elenco aí que a gente tava falando agora, de 97, 98 até 99, era um grupo muito unido, né, Luizinho? Eu acho que o grupo ele foi bem montado na época. Aí, né? Essa geração nossa aí, ainda tem alguns aí que depois chegaram, mas essa geração que ela foi montada pelo Jair Pereira, depois chegou o Abel Braga, depois veio o Vadão, foi uma geração muito vencedora, uma geração que todos se gostavam. A gente ia para o CT, as concentrações nossas lá eram concentrações maravilhosas, porque a gente vivia futebol, aquela história respirava o futebol, e um ajudava o outro, porque a gente estava se mostrando ao mundo, mostrando o Atlético realmente de verdade, o crescimento do Atlético. Sim. Depois de 95, né? Então a história começou a ser contada de uma outra forma com um grupo que queria, né? Todos Agora, queriam. desse time não preciso nem perguntar, o mais ranzinhos era o Flávio. Cara, era muito chato. Flávio era chato. O Kleber era chato. Não vamos falar, que senão o Flávio não vai vir aqui, Luiz. Mas gente boa, assim, ele era aquele chato, mas aquele chato que era, sabe, assim, o chato pro bem do time. Sim. Cobrava bastante, na hora que tinha que dar risada ele dava, mas na hora que a coisa era séria ele era muito chato. Ele cobrava, não deixava ninguém. Ele era um Cocito que depois chegou. O Cocito, eu já vi Cocito destruir porta de vestiário com cabeçada. Quando? Sabe? Na Arena Nova. Já na Arena Nova? Que ano? Conta aí. Já vi ele arrancar porta de vestiário com cabeçada, porque aquela história, ele é raça pura. Ele não admitia jogador que não se dedicasse. Corpo mole, não admitia. Mole. Então, assim, ele quando entrava no vestiário, ele transformava o vestiário. Daquele time de primeiro tempo,
se arrastava, voltava um time completamente diferente, porque ele mexia com o brilho dos jogadores. O comportamento E dele ele era assim, de jeito. intervalo. Eu já vi ele rasgar colete em treino, rasgar camisa no meio, porque era o jeito dele. E assim, e aquilo nos motivava, porque mostrava que era um cara que amava o Atlético, que sabe que corria nas veias dele, sabe, sangue, sabe? E ele queria também que a gente demonstrasse a mesma coisa. E é um cara que eu tenho uma amizade maravilhosa até hoje. Cocito também vai ser nosso convidado aqui. Logo, logo vai contar dessa cabeçada aí na porta. Luizinho, você lembra teu primeiro gol pelo Atlético? Quando foi? Olha, numa competição internacional foi contra o Aliança Lima, lá no Peru. Todo mundo me cobra até hoje que eu fui cruzar. Vamos ver, vamos acompanhar o gol aí, o primeiro gol do Luizinho. Vamos ver se realmente tem cara. Você foi... Foi de um escanteio, né? Foi de um escanteio. Ela volta para mim depois. Vamos ver. Será que você foi cruzar? Foi quase um gol olímpico, né, Luizinho? Foi muito próximo ao escanteio. Eu acho que foi 2 passos do escanteio. Olha lá, aí. Ó. Foi cruzar ou não foi? É porque assim, eu até hoje eu falo que metade foi cruzar e metade foi em direção ao gol. Porque o Abel, o Vadão me cobrava muito. O Abel já era assim também antes. Ele falou assim, por você bater bem na bola, sempre bate em direção ao gol. E a gente tinha uma jogada que era o Gustavo. Se você vai ver o Gustavo, olha o Gustavo tá aqui. Ali, ó. Gustavo sempre vinha pro primeiro pau e ele era um cara que era alto. Gustavo Camelo. E aí, assim, eu sempre procurava ele em todas as bolas paradas. Ele, Marcos Vinícius, Leonardo, Reginaldo. E eu tive a alegria, a felicidade de ter sido o primeiro a fazer um gol numa competição internacional que ficou Primeiro marcado. gol rubro-negro numa competição continental, encobrindo aí o goleiro Perkovic. Depois foi pro Fluminense, né? Trabalhou um bom tempo. Tá, mas afinal, você queria cruzar ou chutou pro gol? Olha, eu vou deixar no ar, né? Eu tentei realmente em direção ao gol, procurando algum dos colegas que estavam ali, principalmente o Gustavo, e dei a sorte de ter a bola, ter ido em direção ao gol, né? E ter feito aí o primeiro gol do Atlético na Libertadores. Na Libertadores de 2000, tem aí uma curiosidade que eu quero que você conte. Jogo contra o Bolívar, 2002, conta essa história da vaca, do voo. É terrível, assim, a gente, para começar, a gente viajou lá pro estádio que nós ia jogar contra o Bolívar em 2 aviões pequenos. O medo já começou por aí. Teco-teco. Teco-teco daqueles que parecia que ia furar o céu, né? Ele não é normal que hoje é esses anos, não. Ele subiu numa reta para cima, Montanha-russa. Montanha-russa, né? E assim, foi uma turma do primeiro avião, que foi Gustavo, foi uma turma bem, acho que 6 ou 7 jogadores no primeiro avião, e depois a outra ficou para ir no outro. Com as bagagens foi divididas. E a gente, eu nunca esqueço, o piloto toda hora olhando para trás e a gente apavorado, porque aquele aviãozão, todo mundo apertado, um aviãozinho, uma barulheira de hélice, porque aquela hélice ficava do lado, parecia que a hélice ia sair fora, saltar fora do avião ali, da parte do motor ali. A gente chegou lá na pista de pouso, que era uma pista, acho que não tinha, tá louco, muito pequena. Nós descemos, tranquilo. Daqui a pouco, nós descemos na pista, o aviãozinho encostou do lado e nós esperando. E nada de vir outro avião. E nada de vir. E aí as nuvens começaram a baixar. E aí, do nada, não sei de onde, surgiu vaca, sabe aquelas vacas... Uma vaca no meio da pista? Um monte de vaca, assim. Nós começamos a ajudar a tirar, porque o avião estava para chegar. Aí, do nada, o avião saiu do meio das nuvens, assim, já com, graças a Deus, a pista limpa, e desceu na pista. E as vacas? Não, as vacas, graças a Deus, o pessoal conseguiu espantar para os lados. Mas, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Sem falar depois que a gente jogou no estádio mais de 3 mil. Foi o pior voo da tua vida? Foi o pior voo. A gente foi para o estádio também depois, acabamos... empatando 5-5, quase perdemos aquele jogo. Então, lá. me conta essa história contra o Bolívar, né? E aí tem uma história que você olhou pro lado, tava o Dagoberto desmaiando. Já era ruim, porque o estádio lá do Bolívar é num buraco, entre as montanhas. Então, nós chegamos lá, o primeiro tempo nosso foi fantástico. Foi 5-1. E nós correndo, achando que nós estava todo mundo leve, voando. Só que a escadaria para descer pro vestiário é lá embaixo.
Então, assim, acabou que a gente desceu, acho que 20 degraus e chegamos no vestiário, que era embaixo. Só que aí todo mundo sentou, relaxou o corpo. Parece que estava todo mundo carregando mais de 100 quilos nas costas. Olhei para o lado, da Dagoberto já quase desmaiado, Lucas vomitando, sabe? Eu tentei dar uma levantada para erguer um pouco o corpo, não saía do lugar, não conseguia me mexer, e a gente precisava voltar para o segundo tempo. A gente olhava aquelas escadarias para subir para o campo, parecia uma eternidade, né? Aí quando nós voltamos para o campo, foi o que aconteceu. A gente não, sabe... A equipe lenta, não conseguia mais produzir aquilo que a gente produziu no primeiro tempo, realmente por causa da altitude. A altitude ela nos pegou de uma forma muito forte a hora que a gente realmente entrou para o vestiário para aqueles 15 minutos de descanso. E não é Miguel, Luizinho. A altitude não, existe, prejudica mesmo. Ela é ruim, prejudica, dá dor de cabeça, vômito. Eu juro por Deus, eu achei que eu estava com uns 4, 5 carregando nas costas, muito peso nas costas. As pernas parecia que, sabe... Estava carregando, estava muito inchada. Você olhava assim, a bola corria, parecia que estava dando a bola parecia uma bala de revólver. Você não conseguia acompanhar. E foi o que aconteceu. Acabou que... E aí você foi pegar um copo d'água e caiu em cima do Bolinha? Não, aí fui pegar um copo, sabe? Já não sentia mais as mãos, derrubei tudo em cima do Bolinha. Ia tomar o copo, sabe? Já tinha tomado, eu olhava pro copo, parecia que eu estava vendo água no copo, com as coisas meio malucas, assim. O cérebro da gente, ele entrou no estágio meio maluco, assim, acho que da falta de oxigênio, né? Mas graças a Deus que a gente acabou ainda não perdendo aquele jogo, mas se a gente tivesse vencido aquele jogo, a gente teria classificado naquela época. E aí, Luizinho, você é o maior artilheiro da história do Atlético em Libertadores, do lado do Lima, né? Aí com 6 gols. Você marcou 4 em 2000 e 2 em 2002. Você imaginava alguma vez na sua vida ter essa marca e carregar essa marca até hoje? Tem o Marco Ruben também, se não me engano. Marco Ruben. Se não me engano, ele também tem 6 gols. Só que eu sou lateral, né? Os dois são atacantes. Eu brinco com o Lima até hoje, quando nós nos encontramos aí nos jogos que a gente tem do Master do Atlético, eu brinco com ele até hoje. Ó, eu sou lateral, você é atacante. Mas claro que eu nunca esperava. Eu acho assim, a minha função era cruzar, era colocar a bola na cabeça dos atacantes, dos defensores nossos, em bolas paradas. Mas eu fui me aperfeiçoando na bola parada porque me deram espaço para fazer isso. O Abel me deu, o Vadão me deu. E aí era uma bola muito forte que nós tínhamos, principalmente um campeonato internacional que ninguém nos conhecia. Então a gente trabalhava bastante isso nos treinos. E eu fui me aperfeiçoando. E graças a Deus eu tive, né? Eu falo que não é sorte, sorte não existe em futebol. Isso eu ia perguntar agora. Para ser um bom batedor de falta, é trabalho. Tem que treinar? É treino. E hoje, e olha assim, ó, o que eu via, né, justamente até nessa época aí do futebol mais raiz que a gente tá falando, terminava o treino, os batedores de falta ficavam lá. 10, 20, 50, 100 chutes. Eu batia mais de 100 bolas por dia. Então, eu acompanhava e eu via que a média era essa. De 100 tinha até gente que treinava 200 cobranças de falta depois do treino. E hoje a gente vê que por medo de lesão, isso não acontece. Os clubes estão cada vez dando menos espaços ou menos tempo, digamos assim, para os batedores de falta treinar depois do jogo com medo de lesão. Você acha certo isso? Robotizando, né? Eu acho que robotizando, engessando muitos jogadores. Eu acho que assim, tudo você consegue adequar. Eu acho assim, o treinamento, o descanso, a alimentação. Claro que na nossa época, a gente no Atlético Paranaense, a gente tinha lá os cuidados também. A gente sabia da nossa limitação do nosso corpo. E a gente tinha café da manhã, almoço e janta no CT. Então, assim, a gente chegava de manhã, almoçava, treinava, a gente almoçava, descansava para o treino da tarde. Então, a gente já ficava no CT. Então, e aí o que acontece? Tinha a janta que era 8 horas da noite. E o nosso treino ele acabava sempre 5h30. E aí o que eu fazia? Eu ficava com um goleiro, às vezes, que era o reserva, ou até mesmo um garoto da base que subia, ficava lá mais meia hora batendo mais de 100 bolas. E quando não tinha o goleiro, o que eu fazia? Que se devia... Acho que você até viu, eu colocava a barreira sozinha e um colete em cada canto da trave e ficava tentando tirar o colete.
tentando aperfeiçoar o mais próximo possível do colete. E foi dessa forma que eu fui melhorando, fui aperfeiçoando. E por isso que eu falo, não é sorte. Não existe sorte nem azar em futebol. É trabalho. É dedicação, é assistência, você insistir naquilo. Se você é bom e as pessoas falam que você é bom, então acredita. E eu acreditava. E eu era um cara eu sou um cara que eu gosto de ser desafiado. Você acha que por isso que a gente vê hoje cada vez menos gols de falta? Sim. Você não vê mais treinamento específico. Trabalho de cruzamento. Hoje o lateral chega no fundo, ele só alça a bola para a área. Não, na nossa época nós procurava. A maioria dos gols do Atlético eram bolas que procuravam o atacante. Era aquela bola que todo mundo fala, né? Colocou com a mão na cabeça do atacante. Por quê? Porque era treinado. Era feito daquela forma para que no jogo acontecesse. Agora, conta essa história aí do Gabiru. Foram viajar de avião. Gabiru queria pagar a conta do avião em dinheiro, Luizinho. Conta isso, conta. Isso é coisa do Lucas. Os caras faziam cada uma lá, porque a gente recebia uma diária, né? Sim. Em dólar. E aí o que acontecia? No avião vinha aqueles carrinhos que você não precisa pagar nada. Era os lanches que a gente, da hora que o avião subia, da hora que ele estabilizava lá em cima, vinha as aeromoças com os carrinhos para servir lanche, café, refrigerante. Na época tinha cerveja também, mas quando a gente ia daqui para lá, era só servido refrigerante e alguns lanches. E aí a gente, do nada, a gente começaram a entregar as bandejinhas, né, de lanche em cima das mesinhas que a gente abria na nossa frente. Aí o Lucas vira pro Gabiru e fala assim, ó, você tem que pagar o lanche aí. Aí ele puxou do bolso $50 e deu para a aeromoça. A aeromoça pegou aquilo e ficou olhando. Ninguém entendeu nada, ela achou assim, deve estar me dando uma gorjeta. Uma gorjeta, né? A mulher guardou o troço e depois o Cordeiro foi lá e conversou com ela, falou, não, fizeram uma brincadeira com o nosso jogador ali, aí ela devolveu. Mas assim, várias brincadeiras eram feitas nesses voos. A gente... Dava um trote nos novatos? Dava um Qual trote. que era a pegadinha aí nos novatos? Eu passei um trote, que lá tinha cassino. Nos hotéis que nós ficávamos lá, a gente tinha cassino. No Uruguai, a gente recebia essas diárias, se eu não me engano, na época, acho que era $250. Eu pegava $200, guardava, e 50 eu comprei um balde de moeda. E me sentei em frente a uma máquina daquelas de caça-níquel e fiquei a noite inteira. Só que eu achei que eu estava ganhando. Só que tem aquela história, eu não estava ganhando nem estava perdendo, porque toda vez que a máquina me roubava 10 moedas, ela me dava mais 20. Então ficava igual o troço. E eu fiquei mais de 4 horas naquela máquina jogando. Aí a hora que eu fui trocar... Jurando que estava rico. Eu achando que estava rico. A hora que eu fui trocar o balde, o cara me deu mesmo $50 de volta. Eu falei, não, mas tá louco? Eu tô aqui faz horas e a máquina tá me dando moeda. Aí depois que eu fui entender que cada 10 moedas que eu dava, ele me dava 20, só que de 20 de valores menor. Sim, era quantidade. Era quantidade, não era valor. E aí depois eu passei uma vergonha desgraçada, que eu ainda quis discutir com a mulher, achando que ela tinha que dar mais dinheiro para mim. Qual a maior vergonha que você passou já no futebol, Luizinho? Eu passei, mas não foi no Atlético, foi lá no Avaí. Conta. Com um jogador chamado Badé. Badé. Jogou esquerdo. no Paraná Clube, inclusive. Hoje ele está no Amigos do Bacares. Sim. Vamos trazer o Badé aqui também. Tem história também. A gente tinha 2 vestiários lá no Avaí, que é um vestiário onde a gente fazia aquecimento, e outro que a gente trocava. E nesse que a gente se trocava, tinha os chuveiros. Só que desse aqui nós se trocava para passar para o aquecimento, a gente terminou o jogo, eu fui lá para me trocar, fui tomar banho, só que as minhas roupas eu tinha esquecido onde nós fazíamos o aquecimento, que tinha os bancos. E eu, de bobeira, nunca imaginei que iam me zoar. O que eu fiz? Eu peguei a toalha e puxei a toalha até debaixo do braço aqui e dobrei ela inteira. E vim com ela de lá para cá, dobrada inteira a toalha, assim. Aquela toalha que nem a mulher coloca. Só que aí o filho da mãe do Badé estava do lado, ele olhou para mim e falou assim, tá vindo o Ney Mato Grosso. E aí o filho da mãe e o Marcelinho... Gente, o pior que é parecido! E aí... Eu não aguentei. O dia que você encontrar o Marcelinho... Ai, não, e o Badé pergunta pra ele. Todo o jogo do Macares, o filho da mãe olha pra mim, ele me enche o saco. Você se acha parecido com o Ney Mato Grosso? Deus o livre. Não, Deus o livre, pelo amor de Deus. Nada contra. Mas aí paguei um mico terrível, porque todo mundo depois ficou me zoando. Ficou, pelas tuas costas, ficou Ney. Não, fica, até hoje ele me cobra, até hoje ele me fala, ó o Ney aí, ouvindo o Ney. Até hoje o Marcelinho, o Badé, tira o sarro.
Agora, Luizinho, ó, Carrasco Coxa, né? 11 jogos, 9 gols em Atletiba. Qual o segredo para isso? E realmente já te pergunto, independente do lado que o jogador esteja, por que o Atletiba é diferente, Luizinho? A camisa, né? O ambiente. É que assim, que nem eu falei, eu gostava de ser desafiado. Então, assim, na semana de Atletiba, eu concentrava no CT. Eu ficava lá, almoçava. Por conta própria. Falava para minha esposa, ó, me esquece. Olha que legal. Essa semana você me esquece, cuida daí do que tem que cuidar meu, porque essa semana vou viver o Atletiba, vou respirar Atletiba na hora que eu acordar, na hora que eu dormir, assim vai indo. E eu me dedicava ao máximo, treinava, ficava depois do treino, tirava todas as dúvidas que tinha que tirar, conversava muito. E não era só eu, o grupo que nós tinha fazia isso. Uhum. Porque a gente sabia que era marcante, era para a história do clube. É gostoso você entrar para a história do clube num clássico. E é um clássico que ele é muito forte. Hoje você olha, é meio estranho, né? Os clássicos de hoje, mas daquela época, aquela arquibancada lá atrás do gol, lá, lotada, os 2 anéis. Sim. Sabe? Independente, com se bandeiras. Fosse no Pinheirão, Sim. Na Arena Velha, Sabe? Na Arena da Baixada. Eu estava no primeiro Atletiba no ano 2000, você estava jogando, inclusive, primeiro Atletiba depois da reforma da Arena da Baixada. Eu era estagiária da tribuna. Também começando na época. Era futebol raiz, era outra coisa, né, Luizinho? Eu dei sorte, assim, não sorte, mas eu tive o privilégio, porque eu não perdi. Nunca perdeu um Atletiba, Luizinho? Atletiba. Como assim, gente? Então, assim, eu nunca perdi um Atletiba. E na Arena Nova também, eu também não perdi. Olha então, só. Assim, por isso que eu falo que a minha estrela, o homem lá de cima deve ter dito, não, vou te colocar a mãozinha na sua cabeça, é só você trabalhar. E graças a Deus, hoje eu sou conhecido como Rei dos Atletibas, fiz gols importantes dentro do Couto Pereira, eu fiz 2 gols dentro do Couto Pereira, jogando como lateral esquerdo, porque o Alberto era o lateral direito, que não tinha como nos tirar do time. Olha, quem era o treinador? O treinador que te improvisou na lateral esquerda? Era o Vadão. E aí ele perguntou, Luizinho, não tem como eu te tirar do time. E o Alberto também não. O que eu faço? Eu falei, me bota na esquerda. Eu jogo de lateral esquerdo. Polivalente, porque era aquela história, né? Porque você traz pra dentro. Você começou, né? Sim, eu comecei. E aí, assim, acabei fazendo 2 gols no Atletiba. Tem aquele da Suminas também, que eu faço um gol de falta, que é aquele Atletiba que a gente vira. Que o Curitiba sai ganhando 1-0, a gente vira, se eu não me engano, para 4-1. Dentro do Couto, que o Gocito faz um golaço maravilhoso, sem pulo. Então, assim, eu sou lembrado até hoje, tem aí, nas reportagens, aí, sou chamado de alguns programas que não tem Atletiba, por causa da história que realmente eu fiz nos clássicos. Agora, o que você que está em casa não sabe, o Carrasco do Atletiba tem um filho coxa branca, gente. Sabia? Luiz Gabriel, o filho mais velho do Luizinho, de 20 anos. Ele é coxa doido, sócio. Luizinho, conta pra gente de onde que o Luiz Gabriel foi ser coxa branca. Meu cunhado é coxa branca. Meu cunhado... O irmão da Dani. O irmão da Dani. E assim, na época que eu conhecia a minha esposa, que a gente ainda namorava, pra mim ir na casa dela com meu cunhado depois do jogo da Atletiba era terrível. Meu Deus. Ele me odiava de uma maneira assim absurda, porque ele era daquele torcedor que botava a bandeira do Curitiba na janela. Coxa doido. Coxa doido. Ele saía na janela gritando, essas coisas malucas. E quando eu chegava, que ele sabia que eu estava chegando, ele se trancava no quarto, não queria me ver, não queria olhar para minha cara. E eu ia dentro da casa dele. Como é o nome dele? O Renatinho. E o que o Renatinho falou depois que o Carrasco do Atletiba casou com a irmã dele? Pegou a irmã dele. Mas aí a gente conseguiu... Ele entendeu que foi aceitando aos poucos. Ele foi aceitando aos poucos, até porque eu ia vestido de atleta dentro da casa dele. Eu saía do jogo de agasalho, de concentração, ia para dentro da casa dele. E aquela história, ele tinha que entender que era a minha profissão. Por mais que ele era um torcedor. E aos poucos ele foi entendendo, foi relevando. Depois ele começou realmente a torcer pela minha carreira, a torcer por mim. É um cara que eu tenho uma admiração terrível. Mas foi difícil. E assim, o que aconteceu? Não sei se você lembra, na época que o Curitiba começou a ter os Green Hells. Uhum. Ele levou o meu filho, o Luiz Gabriel, num jogo. Pequeno? Era pequeno e o meu filho adorou aquilo. Se apaixonou. E eu já tinha levado meu filho outras vezes nos Jogos do Atlético, na Arena Nova, esse negócio. Só que quando ele levou naquilo lá, e foi contra o Vasco.
na Copa do Brasil. Copa do acho que o Brasil, primeiro jogo, na final. a primeira Copa do Brasil. 2011. E que ele adorou aquilo. E dali em diante ele começou a pegar gosto. E aí virou sócio, e aí eu falei, não vou interferir. Não tem volta. Não vou interferir, não vai ter volta. E assim, aquela história que eu falo, claro que queria que ele realmente, pela cabeça dele, gostasse do Atlético. Mas acho que o coração falou mais alto. Meu cunhado também deu camisa para ele. E ele vai até hoje no jogo? Vai. Sócio? Sócio. Paga a mensalidade direitinho. Eu vou na loja, entro na loja, os caras querem me matar, porque eu entro lá, os caras me reconhecem, eu vou lá comprar camisa, lá no shopping Curitiba. No shopping... um passarinho já me contou que te viu já nas sociais do Couto Pereira, que volta e meia você é visto por lá. Mas eu tenho que andar escondido, boné... Às vezes, camuflado. Como essa pandemia daquela história acabou, não acabou, eu até máscara eu coloco. Fico um pouquinho, vou embora, aí depois eu volto para buscar ele depois do jogo. Mas assim, tem que ter um cuidado, porque eu tenho uma história e às vezes tem algum torcedor que não entende, né? Com certeza. E quando você fez gols, quando você ainda estava jogando, e teve algum jogo que você fez o gol no Atletiba e aí chegou em casa e o Luiz Gabriel meio que não gostou? Assim, na época ele já era meio novo, né? Então ele hoje tudo ele lembra mais por vídeos, né? Que é mostrado para ele. Ele tem tudo guardado, ele procura pesquisar também a minha história, mas ele não tinha um pouquinho ainda de noção. Era mais realmente o meu cunhado, que ficava enlouquecido. Praticamente quase todos os parentes da minha esposa são coxa branca, né? Toda a família. Então foi difícil eu entrar nessa família. Luiz, tiveram que me aturar. Isso que é prova de amor, hein? Tiveram que me aturar. Isso que é prova de amor, Luiz. E aí, graças a Deus, que conquistei o coração maior, que era da minha esposa. Que era o que interessava. E depois eu conquistei da família. Agora, depois do Atlético, você teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro e aí foi para o Internacional. No Inter você fez vários jogos também, acabou disputando 13 partidas. Agora eu quero perguntar do teu lado gaúcho. Que time que a tua família no Rio Grande do Sul, a tua base familiar, torcia no Rio Grande? São colorados. Colorado. Eu tenho uma irmã que é gremista. Como que era para ela? Ter você jogando no Inter? Meus pais sempre tiveram um sonho de um dia depois que eu saí, né, voltar ao Rio Grande do Sul jogando, independente de qual equipe que fosse, Inter ou Grêmio, né? E aí teve a mão divina de me colocar no Inter. Foi difícil, porque eu peguei uma temporada muito difícil do Internacional. Foi na época que a gente quase caiu. A gente se escapou no último jogo contra o Paysandu. Meus pais iam em todos os jogos. Tinha que dar a camisa para a família inteira. Imagino. Mas ingresso, então, pelo amor de Deus, tinha que pedir ingresso para uma semana antes para poder reservar. Era 20. Pedia para os amigos, você vai levar a família? Não dá para mim então. Então era assim, tinha que estar sempre reservando um número um pouco maior de ingressos. Mas foi legal, foi uma passagem boa que eu tive. Já deixo aqui de antemão, eu não quis ir. Foi uma época... Por quê? Porque na época foi um contrato de gaveta, né? Entre os presidentes, né? Entre o Fernando Carvalho e o Mário Celso Petralha, de me mandar para o Internacional. Porque o Inter estava precisando de um batedor de falta, eles estavam montando um time muito forte lá, que era Júnior Baiano, Klemer, Maico Librelato, que depois faleceu, atacante. Então eles começaram a montar um time e o treinador naquela época era o Celso Rotti. E acabei indo para lá, foi uma experiência para a vida, porque é diferente. Os clássicos entre Grêmio lá é muito louco. Lá existe um portão... Tem esse mesmo sentimento que você tinha aqui quando era o Atletiba? Até mais, assim, porque lá eles extrapolam, né? Lá tinha um portão 8 do Internacional que os caras invadiam com concentração. Nossa. Já passou algum medo? Passei, num Grenal? Passei, eu tive que sair de táxi. O táxi teve que entrar dentro do Beira-Rio, dentro do campo. Conta essa história. Para nós ir embora. Eu fiquei lá até 3 horas da manhã. Eu tive que mandar minha esposa com o carro do estacionamento embora. Porque a gente ficou ilhado lá dentro e a gente teve que... Todos os táxis tiveram que entrar dentro do Beira-Rio, pelo um outro portão, porque a gente não conseguia sair pela nossa saída que a gente saiu os jogadores. Tinham perdido o Grenal. Tinha perdido o Grenal. Então, assim, uma coisa muito louca, os caras armados, ameaçando a gente. E no dia a dia nosso também, lá, a gente tinha que cuidar onde a gente ia, porque a gente era ostentar. Tipo assim, eles nos xingavam mesmo, davam de dedo, a esposa também ouvia barbaridades. É diferente daqui, eu nunca passei isso aqui. E aí depois você deu uma rodadinha, Avaí, Marília, Criciúma...
Atlético Mineiro, até chegar no Sport em 2008. Foi o segundo clube que você mais jogou, né? Que você mais teve aí, na tua primeira passagem no Atlético, 66 jogos. Daí, no Sport, em 2008, você jogou 41 partidas. O Sport é outro vermelho e preto que conquistou aí teu coraçãozinho? Rubro-negro, né? Eu quando fui contratado pelo Sport, eu estava no Atlético Mineiro. Eu tinha acabado de ser campeão da Série B pelo Atlético Mineiro e campeão mineiro com o Levi. E aí o Leão assumiu o Atlético Mineiro e o Geninho estava no Sport. E a gente foi jogar lá em Recife, o Atlético Mineiro foi jogar lá em Recife e eu tinha feito 5 partidas já pelo Atlético Mineiro. E aí depois do jogo eu fui comentar o Geninho, eu estava no banco, quem jogava era o Coelho, que era do Corinthians, lateral direito. E aí o Geninho olhou para mim e falou, você está no banco? Eu falei, tô. O Leão trouxe um jogador que é dele, que é o Coelho, que jogou com ele no Corinthians. Aí ele falou assim, você fez quantos jogos? Eu fiz 5, falta 2, 7 eu não podia mais ser transferido. E aí ele falou, você não quer vir para o Sport? Eu falei, eu quero. Aí foi, então se vira. Eu quero você aqui, agora você se vira com a diretoria do Atlético Mineiro e com o teu treinador. Aí chegou em Belo Horizonte, eu falei para o Leão, eu quero jogar no Sport, porque o Geninho me quer lá e vai me dar a oportunidade de jogar. Que não tá tendo. Que eu não estou tendo. E aí foi aí que eu fui parar no Sport. E aí foi aí o grande momento da minha carreira também, que a torcida me abraçou. Lá também o Geninho me deu a oportunidade de trabalhar essa bola parada. Fiz vários gols de bola parada. Tinha um jogador lá chamado Romerito, que fez vários gols de cabeça. Naquela Copa do Brasil que a gente foi campeão em cima do Corinthians, eu fui o jogador com mais assistências naquela Copa do Brasil. De passes a gol, que se transformou em gols. E depois a gente foi campeão pernambucano, que fazia muitos anos que o Sport não era campeão pernambucano. Estava na fila. E eu e o Romerito, a gente foi considerado os 2 melhores jogadores do campeonato. E eles davam um prêmio naquela época, era um gol, um gol. Ganhou um carro? A gente ganhou um carro, eu e ele. E aí a gente acabou dividindo esse carro lá. Lá era a Globo lá que fazia a premiação, os melhores, aí tinha essa premiação que era uma votação pelo público, né? Uhum. E aí acabou que ficou eu e o Romerito. Então foi um clube que me deu abertura, me deu espaço também para mim fazer o que eu tinha de melhor. E foi uma passagem muito gostosa também lá pelo Nordeste. Agora, a saída foi conturbada, né, Luizinho? Vamos falar de polêmica. Eu quero bafão. Quero bafão. Você foi acusado de vender o jogo do Sport contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Explica como que foi isso? Foi dispensado do Sport por causa disso? O primeiro jogo nosso contra o Corinthians foi em São Paulo, no Morumbi. A gente perdeu 3-1 esse jogo lá. E aí, voltando para Recife, a minha esposa me liga e fala, tá um bafafá na internet aqui que você vendeu o jogo por R$300 mil. Você se encontrou com a diretoria do Corinthians aqui no hotel aqui em Recife, aqui na Orla, e que você vendeu o jogo. E foi um jogo muito ruim. Assim, não foi só eu, toda a equipe, não fez um bom jogo. E pegaram para Cristo. E aí fui eu que fui acusado, voltei e falei para ela, tá louca? Deus livre, tem uma carreira, tem uma história e outra. Não tem dinheiro no mundo que pague a honra, né? Pague a honra e paga. Eu tenho 2 filhos em casa. Eu tenho um filho. Meu filho eu tinha o Luiz Gabriel, não tinha o Leonardo. Acho que eu tenho meus pais. Acho assim, eu tenho uma história por trás realmente de índole. Jamais faria isso. E aí voltei para Recife, me reuni com a diretoria do Sport, que sabia o que está acontecendo. Só que aí você sabe como é que é. Vazou na internet, não tem como controlar mais. E aí, na semana do jogo da volta, o Nelson me chama e falou, Luizinho, para não ficar uma coisa muito chata e assim, você vai para o banco e eu vou colocar o Diogo, que era um lateral direito que o Corinthians estava interessado, para ele jogar essa final. Eu falei, eu não vou aceitar. Você está indo, realmente está indo, então quer dizer que você está acreditando que realmente eu me vendi, se você me botar no banco. Mas tudo bem, a decisão é sua, era do Nelson Batista, a decisão é sua, eu tenho que acatar. Mas eu fora do jogo eu não vou ficar no banco. Se você precisar de mim, eu vou querer jogar. E aí nós fomos campeão, o Diogo jogou esse jogo e na semana seguinte eu descobri que tinha um diretor dentro do Sport lá, que o Diogo, ele tinha uma participação em cima do Diogo. Foi daí que a gente começou a juntar as coisas. Começou a montar o quebra-cabeça e o cara queria te derrubar. Montar o quebra-cabeça.
o que aconteceu? Ele jogou isso no ar, e aí os torcedores lá, mais fanáticos, mais ligados, próximo a ele, jogaram na internet. Espalharam notícias. Porque aí o que aconteceu? Acionei meus advogados e falei, eu quero as provas. O hotel tem câmera. Você processou meio mundo lá, verdade? Graças a Deus. Meus advogados foram muito bons, a gente processou várias pessoas. O que aconteceu? Não foi provado nada até hoje. É uma história que ainda existe na internet, que eu estou conversando com o meu advogado para ela ser tirada. Sim. É uma burocracia também, que isso tem que conversar. Não é fácil, não. Para tirar, mas a gente já está, graças a Deus, já está indo para um caminho legal de poder tirar isso. Mas eu, graças a Deus, aquela história que eu falei. Consciência limpa. Consciência limpa, nunca fiz isso. Provas nunca apareceram. A gente foi nesse hotel. Se eu realmente me encontrei no hotel, e foi no saguão do hotel que falaram que saiu na internet que eu me encontrei, cadê? Tinha câmeras. E aí eu dei a sorte, e graças a Deus, quem era o treinador do Corinthians? Mano Menezes. Olha aí. O Mano Menezes. O destino o Mano Menezes, de novo. O Mano Menezes, graças a Deus, ele deu uma entrevista, deu uma declaração que jamais isso aconteceu e que jamais o Corinthians faria isso. E ele também, por me conhecer, não faria isso, não deixaria acontecer. E aí foi aí que as coisas começaram a clarear. A gente, todos que falaram de mim não conseguiram provar. Alguns a gente teve um pouco de pena e deixou de lado para não acabar estragando a vida da pessoa, porque não tinha como essa pessoa me pagar. Mas como a gente diz, os grandão tiveram que desembolsar bom dinheiro para me pagar. Agora, Luizinho, depois que você parou de jogar profissionalmente, digamos assim, mas você nunca abandonou o futebol, né? E aí a gente até se encontrou em 2015 no evento do União AU. Temos a foto aí, produção, para mostrar. Aí, um evento do União AU foi campeão esse dia, muito legal, muito bacana. Amigos da bola. Aí, nossa, tava de aparelho, coisa mais feia do mundo. Reinaldo, Paulo Miranda, Leomar. Aí foi Amigos da Bola. É um campeonato que hoje tem em Curitiba, da Suburbana, né? E você se aventurou como técnico do Iguaçu. Foi uma única experiência, não quer mais saber disso? Não, eu ainda sou treinador do Iguaçu na Suburbana. Hoje a gente... O que a Suburbana tem aí de diferente? Eu comecei fazendo estágio na Suburbana. É um futebol mais raiz, né? É isso que eu ia falar, esse clima raiz, né? Esse clima... aquela história, relembrar tudo aquilo lá atrás. Lá de onde começou. Lá onde eu comecei, sabe? Então, assim, de uma forma, claro, que um pouco diferente, de uma outra forma o futebol é tocado na Suburbana, porque hoje não tem dinheiro. Sim. O presidente, por amor, né, Luizinho? Por amor. Suburbana é por amor. O presidente vai atrás de alguns patrocinadores para bancar despesas. Claro que tem um jogador e outro que recebe um envelopezinho lá para ajuda de custo. Mas é gostoso porque assim, volta lá no passado aquela história do alambrado, de você sair do jogo. E é uma rivalidade pura. Sim, porque hoje tem uma rivalidade muito boa, que é do Iguaçu com o Trieste ali, dos italianos, né? Que a gente fala que é o clássico da polenta ali, né? E depois tem contra o Quitéria, tem alguns clubes aí que hoje são fortes na Suburbana. Mas o gostoso é pós-jogo, sabe? Termina jogo, o contato com o torcedor é muito próximo, tem o pão com bife que eles falam. Ai, que delícia. Sabe, a cervejinha que você senta, conversa. E é uma cobrança até legal, não é aquela cobrança de ameaçadora, de cobrança de... Sabe? Não é aquilo que você passou no Beira-Rio. Sabe? É uma cobrança legal, porque são pessoas mais antigas do clube. Sim. Que a gente brinca que por amor. Que os caras vêm conversar com você que entende de futebol. É por amor. E é por amor. Você vê que aquilo que realmente eles passam para você, no passado, eles já passaram. Então, eles tentam passar que hoje jogar o amador de Curitiba é uma coisa mais prazerosa, por amor, vestir a camisa. Agora, você não pretende ser técnico do time profissional? Não, profissionalmente não. Agora, eu estou aí para fazer a inscrição da CBF, para tirar a licença B, mas mais para o lado da base, né? Trabalhar com garotos, mostrar um pouquinho da essência do que é onde a gente veio, da forma que a coisa é. Tentar, aquela história, né? Tentar fazer esses garotos que estão vindo, fazer coisas... Mostrar o que você aprendeu para quem está começando. Que hoje é muito diferente, né? O garoto da base ganha, muito mais do que vocês ganhavam. Já tem o patrocínio da chuteira, tem o patrocínio da camisa, tem o patrocínio da loja que dá o carro. É outro mundo, né, Luizinho? É uma loucura, né? Então, assim, você tem que tentar administrar isso.
E a gente, como viveu uma outra época, a gente já, mais ou menos, a gente tem os exemplos bons e os exemplos ruins. E hoje a gente sabe que amigo na bola, você não enche uma mão, de verdade, né? Então, às vezes, é aquela história. O cara tá ganhando um bom dinheiro, começa a encostar um monte. É festinha, é churrasco, e assim vai indo. E se não tiver uma cabeça boa, legal, se perde. Com certeza. A gente tem muitos exemplos, inclusive, aí no nosso próprio futebol paranaense. E o Master do Atlético? Conta pra mim, essa turma é boa, hein? Isso foi uma criação do Cocito, né, do Alessandro, do Rogério Souza, do Gustavo. Eles tiveram uma conversa lá junto com o pessoal do Atlético, né, para que a gente vinha fazendo alguns eventos, mas nada tão oficial. E a gente, como a gente via aí Master do Curitiba, Master do Palmeiras, Master do Corinthians, por que o Atlético não tem que ter um Master? E hoje em Curitiba tem uma gama muito grande de ex-jogadores do Atlético que moram em Curitiba. Sim. E alguns que moram próximos. Então a gente, vamos tentar montar um Master do Atlético. E graças a Deus o Cocito, o Alessandro, o Rogério, eles conseguiram convencer o pessoal do Atlético. Hoje só resenha lá, hein, Luizinho? Quem que é o mais figura? Cocito. Cocito. O Cocito, eu vou te falar uma verdade, ele tem cada história, ele sabe assim, a gente se diverte. Ele é o agitador do vestiário. Ele é aquela história, não muda. Não muda. Não muda, é o jeito dele. A gente vai fazer jogos beneficentes aí em algumas cidades aí. É aquela história. A hora que entra lá para dentro para se trocar. Ele incorpora o capitão. O homem incorpora o deus da raça que a gente brinca, né? E aí vira um demônio o homem. E aí a gente é aquela história. Viemos aqui para realmente representar o Atlético. Sim. Viemos aqui para ganhar. A festa fica para depois. Exato. A cervejinha fica para depois. Que história é essa que você quase derrubou o time aí no último Atletiba do Master? Não é nem isso, é que assim... quem contou foi o Jefferson. É que assim, a gente... Beijo pro Jefferson. A gente jogou um jogo, acho que foi um dos últimos jogos que nós tivemos aí do Master, né? E aí a gente acabou Quanto foi esse Atletiba? Se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 para nós. Só que assim, aquela história, eu entro e não quero sair mais. E tem fôlego para isso, Luizinho? Consegue jogar os 90 ainda? Consigo, graças a Deus. Eu sempre me cuidei, né? Sim. Eu sempre me cuidei. Faz a diferença lá na frente, né? Eu sempre me cuidei, assim, claro que eu tenho meus excessos, assim, que é gostoso, às vezes eu tomar uma cervejinha, uma carne, um negocinho, mas assim, questão de parte de biotipo, assim, Não, e você se cuidou quando precisava, na realidade, claro, né? que hoje tenho aí os joelhos cheios de parafuso, tornozelo com parafuso, o ombro deslocado, clavícula. Mas mas isso tudo na questão. É uma coisa que a gente sempre brincou entre a gente, nós jogadores, né? Quem jogou acima daquilo que merecia, vai ter dor. Eu acho assim, é aquela velha história, tudo era por merecer. É uma máquina o corpo, É uma máquina né? o corpo, uma hora ela vai sentir. E a gente, na nossa época, a gente às vezes passava do ponto, que ninguém queria ficar fora. Exatamente. Você era a prova disso, você acompanhava a nossa carreira, acompanhava o dia da gente, era injeção, era infiltração, era anti-inflamatório para poder jogar. Massagem do Bolinha, reza do Bolinha. Reza do Bolinha, massagem do Bolinha. Bolinha dormia com a gente às vezes no quarto. Sim. Do lado, fazendo massagem a noite inteira na gente para poder jogar no outro dia. E os Amigos do Macares, tem 6 anos aí esse projeto também, muito legal. Reúne uma rapaziada boa aí também, né? Ele conseguiu reunir uma turma muito grande. Começou aqui no Ney Braga, aqui, num futsal que ele fez. Um evento muito grande, que ele conseguiu trazer jogadores do Atlético, do Curitiba, do Paraná, do Colorado. E montou um evento muito grande. E depois desse dia... a coisa pegou gosto, ele fez as camisas Amigos do Macares, e isso acabou que... Vingou. E aí vingou, e aí ele montou um grupo grande, e até hoje esse grupo claro que alguns jogadores saíram, outros entraram, outros aí, e a gente faz jogos beneficentes no estado do Paraná inteiro. Santa Catarina a gente já foi. Próximo jogo aqui no Pinhão, em São José dos Pinhais, eu quero estar, hein? A gente tem agora dia 3 em Castro. Olha aí. Um evento maravilhoso que é a cidade da Rosilete. Da esposa dele. É aniversário da cidade. Luizinho, estamos indo para os finalmente aqui já do nosso podcast. Vamos derrubar os parceiros agora, né? Você já derrubou aí alguns, mas de todos com quem você já jogou, o mais bagunceiro? Mais bagunceiro? Olha, Carlinhos Bala. O mais ranzinza? Não tem jeito, né? O Alex Lopes.
O mais animado, mais alegre, aquele que nunca deixava o grupo ficar baixo astral. O Lucas era assim. O Lucas tinha um astral muito legal. O mais esquecido. Putz, Avani. O mais preguiçoso. Mais preguiçoso? Eu não peguei, assim, jogador preguiçoso. A gente pegou jogador que queria dar migué na gente. É. Mas, quem assim, que era o mais miguelento? Ah, tinha jogadores aí que fala, não derruba. dá pra, não dá fala, pra falar. fala. Tinha, É tete a tete, você prometeu falar a verdade? Eu vou falar de um, mas não é que nem do Atlético, é lá de Recife. Lá. Tinha um jogador chamado... Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Esqueci o nome. Veio agora falando de que jogou comigo lá... No esporte? No esporte. Ah, tinha o Enilton. O Enilton jogou aqui no Curitiba. Sim. Aquele gostava de dormir, viu? Essa era a próxima pergunta. O mais dorminhoco, então tá respondido. Além de dormir, de treino, principalmente rachão no sábado, esquece dele. O mais comilão, o mais guloso que você já viu na vida. Ah, sou eu. Não tem jeito. Sabe quantas... É uma coisa que... O dia que você encontrar a Lili, não sei se a Lili ainda... Acho que ela deve ser viva ainda. A Lili, que era a nossa nutricionista. Eu comia 5.000 calorias. Luizinho do céu. E é magro que é um pau. Eu comia 5.000 calorias antes de jogo. Eu comia... Você lembra do costelão 24 horas que tinha? Sim. Eu ia lá com o Alex Mineiro. Depois do jogo eu ia pra lá comer macarronada e costela. Pra poder repor. Eu passava no McDonald's e pegava... Coitada da Dani na cozinha, gente. Meu Deus do céu. A minha esposa tinha uma receita que a Lili passava de bater sorvete em liquidificador, misturar com whey protein, para mim poder ganhar energia para mim poder gastar isso no jogo. E você continua com o Milão até hoje? Continuo até hoje. Não tem jeito. Eu sou um cara que... Mas também você diz que só gosta de salada. Daí não enche, né? Não, mas é aquela história. A gente come um pouquinho da salada, depois vem o grosso, né? Só pra... Agora, Luizinho, sem citar o nome, tá? Conta aí uma treta que você já teve com o treinador, com algum treinador. Ou treinador adversário ou treinador que você já trabalhou. Sem citar o nome, conta só o caos. Eu posso citar. Eu tive com um treinador que passou aqui pelo Atlético, Arthur Neto. O que rolou? Não, foi um jogo que é aquela história, você não quer sair do jogo, você quer continuar porque você acha que você está bem. E aí ele me substituiu e eu sabia que ele ia me tirar. Porque deu intervalo, ele falou com todo mundo, não falou comigo. Eu assim, eu sou o único que estou legal em campo. Ele cobrou todo mundo, não me cobrou. Aí eu falei assim, ele vai me tirar do time, ele vai deixar, eu voltar o segundo tempo, vai dar 5 minutos, ele vai me tirar. Só que era o contrário, eu estava do outro lado do campo e eu tive que atravessar o campo todo para sair do lado dele lá. Eu vim andando, tirando caneleira, tirando chuteira. Com a maior calma do mundo. E ele me xingando, com a mão me xingando. Eu passei do lado dele, virei para ele e falei assim, segunda-feira a gente conversa. E aí a gente teve uma maior treta no CT, uma discussão muito feia, porque eu não admiti, porque ele, se ele sabia que ele ia me tirasse no intervalo. Ele me expôs. Eu acho muito sacanagem sabe, isso. Ele me expôs. Eu acho muito sacanagem. Voltar, começar o segundo tempo e tirar o cara. Deu 2, 3 minutos, ele me tirou. É muita sacanagem. Tipo assim, porque quando a gente vai pro campo, você já olha pro vestiário, o pessoal aquecendo, tem um cara da minha posição aquecendo, vai sair eu. 2 minutos, a placa levantou do segundo tempo. E aí a gente se discutiu no vestiário também. Mas depois a gente se conversou, pediu desculpa, mas foi feio. Uma treta com um colega de time? Nunca tive. Nenhuma? Foi uma coisa que, graças a Deus, assim, eu nunca tive. Uma treta com um jogador adversário. Qual a pior treta que você já teve? Não precisa falar o nome, só conta aí. Como foi? Eu tive com um jogador que jogou no Coxa. Foi no Atletiba? Foi em Atletiba. Ele abriu minha boca com... Eu não sei se é embaixo ou em cima, eu tenho 7, 8 pontos por dentro da boca. De abrir assim, de enxergar o outro lado, assim, sabe? Uma cotovelada que eu tomei, uma coisa muito baixa, assim. E nunca pediu desculpa? A gente até conversou depois, assim, mas... Ficou magoada. Não ficou aquela história, sabe, assim, o porquê disso, né? Porque eu sempre fui um jogador que nunca fui maldoso com ninguém, né? Eu ainda brincava que se eu tivesse que ser maldoso com o cara, eu ia acabar me machucando. Sim. Não sabia bater e machucar alguém. Mas ficou a sequela, ficou uma cicatriz feia. Já teve alguma treta com torcedor, Luizinho?
Sempre tinha, né? Não tinha jeito, sempre tinha. Aquela história, né? Você não quer perder, o torcedor não entende. Aí o torcedor ele entra numa outra esfera de cobrança meio maluca. Mas aí depois eu comecei a entender que era dessa forma. O próprio torcedor do Atlético aqui, até eu cair nas graças, até eles entender. Eu tive que mudar a minha forma também de agir, de treinar, de realmente saber que esse manto nosso que a gente vestia era um manto sagrado. Mas aí eram coisas que depois eu comecei a tirar de letra. Alguma treta com imprensa? Repórter, comentarista, narrador? Conta, porque a imprensa do Paraná é chata. Assim, não tem um que vem aqui e não conta que não teve treta com repórter. Eu tive, assim, existia um programa na época, não sei se pode falar aqui, existia um programa... Pode? Não era o Tribuna no Esporte, Mesa né? Redonda. Tinha um programa... Se você sentar aqui e falar mal do Tribuna no Esporte, você apanha. Não, tinha um programa chamado Mesa Redonda. Acho que era todo domingo à noite. Domingo à noite. Eu entregava o café Damasco lá, Luizinho, era estagiária. Fernando Gomes, Valmir... Mas era mais que o Fernando, porque assim, ele até hoje eu brinco com ele quando a gente se encontra, é um cara que isso que eu falo, eu tive treta assim no sentido de não aceitar algumas coisas, mas viraram amigos meus assim. Sim. Pelo respeito que a gente tinha. E já que estamos falando do Mesa Redonda, tem uma foto sua muito bacana com o Sicupira. O que de mais valioso você aprendeu com o Sicupira? Amor ao Atlético. Esse cara tinha um amor pelo Atlético fantástico, assim. Quando eu conheci ele, assim, eu já tinha conhecido ele antes dessa foto. E aí essa foto que nós tiramos foi no gabinete do Paulo Rink, do vereador Paulo Rink. Ele foi nos visitar lá. E é um cara que eu tenho, assim, uma alegria de ter conhecido, dos ensinamentos, dos conselhos. Ele sempre virava... Toda vez que eu encontrava ele com ele, a gente conversava, assim, fora, sabe, um pouco longe da bola, ele sempre virava para mim assim, Luizinho, jogar no Atlético tem que amar. O amor, ele tem que ser acima de tudo. Uhum. E uma coisa que eu sempre deixei claro, e ele sempre deixou claro para mim, assim, ó, e você era um jogador que eu via isso em você. Uhum. Quando eu vestia a camisa, eu usava a camisa. Grande pessoa. Eu usava a camisa por baixo, eu pintava meu cabelo de vermelho, eu fazia umas coisas malucas. E ele adorava isso. Uhum. Só que como ele era comentarista, ele não podia ficar... Era aquela história. E ele falava... até que um dia, quando a gente se encontrou pela primeira vez, ele falou, cara, eu adorava aquilo que você fazia. Ele falou assim, na minha época, se pudesse fazer, a gente faria. Mas você veio e revolucionou isso. Eu usava a camisa. Eu tenho fotos de umas camisas minhas que eu usava por baixo da camisa do Atlético. De dizeres. Que era a camisa rubro-negra só se veste por amor. Eu usava direto aquilo. E era uma camisa regata que eu tinha. O torcedor tem essa camisa que eu dei. E ele sempre batia na tecla. Cara, você vestiu a camisa com amor. E ele é um cara que, assim, tem uma história, sabe, fantástica no Atlético. Esse cara, o que ele fez pelo Atlético, o maior artilheiro da história do Atlético, vai ser muito difícil. Maravilhoso, alguém bater. Sicupira. Vai deixar saudades para sempre. Infelizmente perdemos ele, mas eu acho assim, eu brinco que o que eu mais gosto de ver quando eu vejo as fotos dele era o cara alegre, sorriso, o cara para frente, um cara que dificilmente ele não te deixava uma palavra sabe assim, de amor. É um cara fantástico. É saudade que bate quando vê a foto com ele, e é uma foto que eu tenho guardado em casa. Lá nos meus... E uma foto que a torcida do Atlético, o torcedor atleticano deve ter muito orgulho, né? Aí, ó, o maior goleador do Atlético de todos os tempos, entre um dos maiores goleadores do Atlético na Libertadores, na história, e o maior goleador do Atlético em Atletibas. Luizinho Neto, só tenho a agradecer. Foi muito legal, muito obrigada pelo teu tempo, a tua disposição de estar aqui comigo hoje, tete a tetê. E é isso aí, volte sempre que você quiser e já pode avisar a turma lá, ó, Flávio, Lucas, Cocito. Quero todo mundo do Master aqui para contar essas histórias boas. A gente está à disposição, TT. Eu acho que é gostoso a gente poder vir aqui contar aquilo que aconteceu no passado, as histórias boas, histórias não tão ruins, mas histórias que realmente a gente passou. E eu acho assim, seria legal trazer, não só um aqui, mas traz uns 3, 4 uma vez só. Vamos trazer. Mas daí vira bagunça. Você vai dar muita risada, porque assim, a gente tem histórias muito legais. Sim. Desse grupo que a gente formou uma família, que todo mundo hoje se encontra, se conhece. E eu acho assim, é legal. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela iniciativa. E que nem eu falo, a gente está à disposição. Eu moro em Curitiba, amo Curitiba, sou gaúcho, mas eu brinco que
um lado meu aqui se transformou em paranaense. Adotou Curitiba. Tudo graças ao Atlético. Um beijo na Dani, um beijo nos filhos, no Luiz, no Léo. E é isso aí. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Mais um episódio do Tete a TT. Lembrando, toda terça-feira, 8 da noite. Ainda não está inscrito no meu canal? Aproveita, dá um joinha aí, se inscreve no canal ATT Jornalista. Valeu, turma. Aquele abraço.